nossa web aula para o pessoal do curso de automação do Instituto Ítalo Bolonha, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Eu vou aumentar a tela aqui, tá? 120. Aí pergunta a vocês. Vocês sabem que isso aqui é o quê? Trabalho, né? Que é energia, que é potência vezes o tempo, certo? Potência útil, isso aqui a gente já falou na última aula. Falamos? Potência útil? Eu acho que não, professor. Não, né? Falou do tempo, né? Então Falou do eu vou tempo, entrar mas nisso aqui. Eu vou entrar nisso aqui e aí a gente já entra nas leis de Kirchhoff, beleza? Beleza. Então, pessoal, o que que acontece? Trabalho, que é representado aqui pela letra tal do grego, é energia, que é igual a potência vezes o tempo, certo? Se eu quero calcular potência, então o que eu faço? Deixo o meu trabalho, a minha energia, e passo dividindo a variação do tempo. Muito bem. No caso do cálculo da potência útil, o que que acontece? A potência útil ela é determinada pela tensão vezes a corrente, certo? Mas existe também outros cálculos como potência dissipada e potência total, beleza? E como que acontece isso? É só você substituir. No cálculo, a partir da potência útil, eu sei que, pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes a corrente, certo? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. No lugar da tensão aqui, na tensão da potência útil, eu vou substituir por RI. RI. E o meu I que está aqui, certo? Então, a minha potência dissipada, o seu cálculo é o quê? R I quadrado, certo? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Só substituir a minha tensão na potência útil, certo? Mas a partir da potência útil, eu quero também determinar a minha potência total. Como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu quero achar agora em função de I. Como que eu faço? I é igual a tensão dividido pela resistência, certo? Então, como que eu faço? Eu copio a minha tensão e no lugar da minha corrente, eu substituo por V sobre R. Então, minha potência total é igual ao quê? V quadrado sobre R, certo? É assim que a gente chega nessas fórmulas. Pessoal, desabilitem o microfone, por favor. Obrigado. É porque está dando microfonia aqui para mim. Obrigado. Vocês entenderam aqui, então, pessoal, que como nós chegamos aqui, né, nessas fórmulas aqui? Nós chegamos a partir do quê? Da substituição ou da tensão ou da corrente a partir da potência útil, certo? Aqui nós temos um batímetro, perdão, analógico, e aqui a versão mais moderna, ele que em versão digital. Pois muito bem. Eu vou fazer aqui um exemplo simples de um circuito. Determine a corrente do circuito abaixo, certo? Eu vou fazer o quê? Vou calcular a minha corrente. Então, eu falo que tem uma corrente circulando aqui. Como que eu calculo? Primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Qual que é a minha tensão, pessoal? 30. A minha resistência, que é 5 kg. E a minha corrente, I. Certo? Então, o meu I vai ser como? 30
dividido por 5. E K 5 é mil. o quê? Isso, 5.000. Ou 10 é a terceira. Muito bem. Quem foi que falou? William? Wender. Muito bem, Wender. Então, a minha corrente fica 30 dividido por 5, 6. E o 10A aqui, que está ao cubo, ele passa para cima o quê? 10A menos 3. Certo? Potenciação. Então, isso aqui é o quê? Minha corrente, eu posso escrever como 6 miliamperes. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Entendi, eu entendi. Alguém não entendeu? Porque isso aqui é importante para a gente entender sobre as leis de Kirchhoff, tá? Alguém não entendeu? Pode continuar? De 10 ao menos 3, eles, a vírgula fica lá 3 vezes menos, né? Isso. Aí Mil, a vírgula é como você dividisse aqui por 1.000, ó. isso, Entendeu? vezes 1000, isso. Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Pode ir mais adiante? Então, vou lá. Nós temos a nomenclatura de circuitos, né? Em que ramo representa um elemento único, uma fonte de tensão, um resistor, certo? Aqui nós temos um ramo, ó. Ramo B, em que eu tenho um circuito, que tem uma resistência de 2, de 3 e uma fonte de corrente de 2 amperes, certo? E nós temos aqui os nós. Aqui eu tenho um nó A, um nó B e um nó C. Uma fonte de corrente aqui de 2 também, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Alguma pergunta? Que questão essa nomenclatura? Tá tudo bem, pessoal? Esse eu já sei mais ou menos, né, professor? Que eu já Então, vi. beleza. Então vamos mais adiante. Aqui, no exercício de fixação. Os circuitos da figura abaixo determinem a resistência, a corrente elétrica e a tensão em cada resistor. Pois muito bem. Qual que é a lei fundamental? Lei de Ohm. Primeira, V igual a RI. Muito bem. A minha tensão é 20. E aqui eu tenho dois resistores que estão em série ou paralelo, pessoal? Em É série? sério. Muito bem. Então fica 2 mais 3, 5. Faz só somar, né, professor? Sim. Cada série é só somar. Muito bem. Então o I fica 20 dividido por 5. Dá? Deixa eu melhorar aqui, perdão. Meu I é igual a 4 amperes. Beleza. Deu 4 amperes. Mas eu quero saber a tensão V1 e a tensão V2 aqui. Como que eu faço? Primeira lei de Ohm. Meu V1. Vou pegar a resistência que está nele, que é 2. E a minha corrente, o que? Que deu 4. Então, essa tensão vai ser o quê? 4 vezes 2, 8 volts. Beleza. E em V2? A mesma coisa. Qual que é a minha resistência? 3. Quanto que é a minha corrente, que eu calculei? 4. 4. 3 vezes 4, 12. Ah, professor, mas isso aqui funciona? Funciona. Soma 12 mais 8. 20. 20. Olha aqui, ó. Beleza? Isso aqui que a gente vai chamar de lei do quê? Das malhas, que é a lei de Kirchhoff, das malhas. Ou seja, a tensão que sai em cada resistor, como vocês estão vendo aqui, que deu 8 e 12, é o quê? A tensão que fica. Ou seja, a tensão que me fornece a energia, 20 volts. Beleza? Todo mundo entendeu? Podemos ir para um outro? Então vamos lá. Sim. Só um pouquinho. Tira uma dúvida minha aqui. Pois não. Pode parecer uma coisa à toa.
Mas aqui, ó, se num circuito normal, se a gente estiver olhando ele, e nas Sim. medições não retornar o valor de 20 lá no final, pode ser que um desses resistores aí seria encurto ou queimado, alguma coisa assim? Sim, isso aí pode acontecer, isso aí acontece mesmo. Ou então, talvez, colocou um resistor, que ao invés do que foi pedido, né, colocou um resistor ou com mais ou com menos, dependendo da medição. Beleza? É por isso que tem que ter sempre isso em mente. As tensões que entram, né, que no caso aqui é V2, tem que ser a mesma que sai, ou seja, 20, certo? Então, o somatório de todas as tensões aqui tem que dar o quê? 20. Beleza. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Podemos ir para o segundo aqui, pessoal? Segundo circuito aqui? Então, Por mim, sim. beleza. Então, vou até mudar de cor aqui para diferenciar. Pergunta. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Muito bem. Então, é produto pela soma. Por que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Porque é importante ter em mente o quê? Que as leis de Kirchhoff são uma ampliação da lei de Ohm, principalmente a primeira lei, em circunstancial à primeira lei, beleza? Então fica o quê? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Beleza. Então aqui fica 18 dividido por 9. E dá 2 ohms. Ok. Então, meu circuito vai ter essa característica. Eu vou ter aqui um 4. Aqui um resistor de 2. E 2. Bem. 4. E aqui eu tenho 12. E vou falar que tem uma corrente circulando aqui, certo? Esses dois estão em série ou em paralelo? Tá em série. Isso, então 4 mais 2, 6. É só somar. Certo? Então, como que fica? V é igual a RI. Minha tensão, 12. Minha resistência equivalente, 6. E vou achar minha corrente. A minha corrente vai ser o quê? 12 dividido por 6. É 2. Muito bem. 2 amperes. Certo? Beleza. E aí fica. Professor, qual que é a tensão aqui? Eu quero saber a tensão aqui. Então, vamos fazer de um por um, certo? Como é que vai ficar aqui? Eu vou pegar o resistor aqui de 4. BR de 4 ohms. Eu tenho a minha resistência de 4. E tenho o quê? Minha corrente de 2. 4 vezes 2, 8 volts. Muito bem. Vou pegar agora esse resistor aqui de 6. Tem que dar 12, né, professor? Isso. Todos os 3, 4, 6 e 3 tem que dar 12. Muito bem. 6. Então fica a minha resistência 6 vezes 2, 12. Certo? Então, beleza. Então, Se é bom que se não achar o 12, tá errado da conta. verdade. Então, como que eu faço? Eu pego a minha tensão de entrada, que é 12. Eu vou colocar até uma barra aqui para diferenciar, que ela está de entrada. E vou pegar o quê? A minha tensão no resistor de 4. Vou chamar de V1.
A minha tensão de entrada do resistor de 6, que eu vou chamar de V2. E a minha tensão aqui em V0, que é 3. Certo? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? A minha tensão de entrada é 12. O meu V1, que eu chamei aqui de 4, em 4 é 8. Mais o 12, que eu achei no resistor de 6. Mais V0. Certo? Beleza. Se eu passar esse 12 para cá, ele vai ficar negativo. Então, 12 com 12, 0. Certo? Então, fica o quê? V0 igual a menos 8 volts. Aí você me pergunta, mas professor, por que existe menos 8 volts? É muito simples. Quando um resistor der menos 8 volts, significa que, ao invés de ele estar absorvendo energia vindo da fonte inicial, ele está dissipando ela. Ou seja, ele está fazendo com que, ao invés dele absorver, ele está o quê? Rejeitando essa energia de 8 volts. Certo, pessoal? Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Só o V0 aí, você tirou ele da onde? Aqui, ó. Eu chamei esse aqui de V1. Eu chamei esse aqui de V2. E a tensão aqui, ó, V0, ó. Então, V1 mais V2 e V0, beleza? Tranquilo? Só quando eu dou um zoom, o que deu para ver esse V0 aí? Ah, beleza. Mas viu aqui? Vi sim. Beleza. Alguém teve alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Porque dependendo do circuito que a gente for fazer, isso aí eu vou demonstrar, que dependendo da lei dos nós, quando a gente for fazer, que eu vou mostrar para vocês, pode ser que a tensão venha negativo, certo? E aí mostra o quê? Que ao invés da corrente, se a gente adotar aqui a corrente aqui, como ele adotou aqui a corrente está em cima, e nesse caso aqui circula uma corrente I0, ao invés dela estar vindo aqui por cima, como a tensão é negativa, o que acontece? Ela está vindo aqui, ó, por baixo. Seria o sentido correto da corrente I0. Beleza? Todo mundo entendeu? Ah, sim, agora sim. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, se a minha tensão aqui deu negativa, ao invés da minha corrente que ele adotou aqui ser em cima, ela veio por cima, ela vai vir o quê? Por baixo, certo? Tranquilo? Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo entendeu? Podemos ir para a lei de Kirchhoff? Sempre vai dar negativo, professor, ou não? Não. É caso esporádico. Eu Ah, posso tá. ter um circuito, por exemplo, em que eu posso falar aqui, eu vou utilizar isso aqui. Eu vou falar que a minha corrente ela está circulando aqui, para resolução de exercícios mesmo. Vou falar que tem um I1 aqui, circulando aqui, e tem um I2 circulando aqui, certo? Se porventura aqui a minha tensão der negativa, eu vou falar menor que 0, significa o quê? Que a minha corrente, ao invés dela vir para cá subindo e descer, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse nó e ela vai subir ao invés de descer. Então, o fluxo ou o caminho da minha corrente, ao invés de ser por cima, ela vai vir o quê? Por baixo. Porque a minha tensão é negativa. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Positivo. Tem alguma dúvida? Pode ir adiante? Não, porque toda a corrente procura o caminho mais curto, né, professor? Sim. Para E passar, aí, né? isso. Aí fica a questão do seguinte. Em resolução de circuitos, você adota o sentido da corrente. Se ela Ah, der bom. negativo, se ela der negativa, significa o quê? Que o sentido que você adotou
é o contrário. Se for no sentido horário, então a corrente no circuito está circulando no sentido que anti-horário, certo? E no caso, se a minha tensão aqui der negativa, significa o quê? Que a minha corrente, ao invés de ser adotado no sentido que foi adotado, como foi aqui no sentido horário, que ela vai descer por aqui, o sentido real dela vai ser o quê? De baixo para cima, certo? Nesse resistor de 3, ao invés dela vir de cima para baixo, ela vai vir o quê? De baixo para cima, beleza? Vai vir no sentido o quê? Anti-horário. Então quer dizer que vai ficar invertido. Sim, vai ser invertido. Não significa que está errado o valor da conta, mas sim o sentido da corrente adotado. Somente isso, certo? Professor, Essa que é a beleza da lei de Kirchhoff. Tranquilo? Mas na hora da pergunta vai estar mostrando se é para cima ou para baixo, né? Ou não? Sim, vai estar mostrando. Ah, bom, aí fica mais fácil. Beleza? Ah, sim, entendi. Beleza? Aí, pessoal, eu falei para vocês darem uma olhada nessas leis. Falei? Falou sim. Beleza. Falou Então, ontem. né? Então, vamos lá. A lei das malhas, né? É uma das leis de Kirchhoff. O que ele diz? Que o somatório das tensões, né? Tem que ser o quê? Igual a zero. Ou seja, a tensão que entra no circuito, que é uma fonte de alimentação, tem que ser o quê? A tensão dos resistores que eu tiver, certo? Então, a tensão dos resistores que eu tenho no circuito, se eu somar todos os resistores que eu tenho, vai ter que me fornecer o quê? A tensão que está alimentando. Que nem aqui foi aqui no caso, certo? Quanto que deu aqui? 8. E aqui, 12. 8 mais 12, 20. Ou seja, a tensão de saída, de V1 e V2, tem que ser o quê? A tensão de entrada, que é o quê? De 20 volts. Beleza? Todo mundo entendeu? É isso que me garante a lei das malhas. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Pessoal, todo mundo entendeu? Sim? Beleza. O sentido convencional é o que aqui no desenho? Mais com menos, certo? Então, ele pegou o quê? A tensão entre os pontos A e B, ele pegou V1 mais V2 menos V3, porque o V3 está aqui invertido, ó, em vez de ser mais, e menos, é o quê? Menos com mais, certo? Beleza? E o somatório delas tem que dar o quê? A tensão em AB, certo? A tensão de saída, beleza? Então, eu vou fazer aqui um... Como? Toda vez tem que dar o resultado zero. Sim. Por quê? Isso aqui ajuda o quê? Que a tensão que entra vai ter que ser o quê? A tensão de saída. Ou seja, o que eu estou alimentando o circuito, cada resistor que vai ser alimentado vai ter que ser o quê? O somatório de todos eles vai ter que corresponder à tensão que eu estou fornecendo, a energia que eu estou fornecendo para o circuito, beleza? Você entendeu o que eu quis dizer? Vou fazer aqui um exercício para vocês entenderem. Aqui eu tenho um circuito. O que está entrando aí igual. Sim. Sim. Entendeu o que eu falei? Sim. Beleza. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, certo? Eu tenho aqui um circuito, eu tenho uma fonte de 3, 4, 5 volts e 4 ohms. Beleza. E eu quero achar o quê? A lei das malhas aqui. Então, eu vou fingir que tem uma corrente circulando esse circuito aqui que ele chamou de I. Mas essa seta em cima aí da o izinho aí já não indica o sentido? Sim, e eu posso indicar também. Eu estou indicando o mesmo sentido. Ele está indicando o quê? O sentido horário, certo? É como você pegasse aqui um relógio, certo? Certo? Eu tenho aqui o relógio. Eu tenho aqui 12. De novo. Eu tenho aqui 12, certo? Como se fosse o sentido do relógio. 12, 3,
6, 9, certo? E eu indico o sentido o quê? Horário, certo? Beleza? E se ele for sentido anti-horário, o que acontece? Aí o que acontece? O valor da corrente aqui vai dar negativo. Você quer ver? Eu vou fazer das duas formas então para vocês verem. Esse aqui. Eu vou fazer primeiro aqui com sentido horário, que é o sentido que a corrente foi adotada, certo? Então eu tenho uma corrente passando por aqui, certo? Sentido horário. E o meu isão vai ser igual ao izinho. Como que eu faço? Eu pego o meu resistor primeiro antes da fonte, certo? Para mim não errar. Então como que fica? Lei das malhas. Lei das malhas. Então, o somatório das tensões do circuito, todas elas, tem que ser igual ao quê? A zero. Como que funciona? Eu pego a primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Certo? Então, se é tensão, eu tenho que fazer o seguinte, a substituição. Começo no resistor. Qual que é a minha corrente e qual que é a minha resistência aqui? 4. Qual que é a corrente que está circulando? I. Certo? E a ponta da seta tocou o quê? Em mais 5 volts, primeiro. Certo? E volts já está o quê? Já está delegado, porque é o quê? Somatório das tensões. A corrente está circulando por aqui. E vai o quê? Mais 6 vezes, que é a minha resistência, a corrente que está circulando aqui nessa malha, que é o quê? É o I. 6I. E aqui a ponta da seta vai tocar primeiro. Em mais 3 ou menos 3? Primeiro, a ponta da seta, que é a corrente. Menos 3. Menos 3. E tudo isso é igual a quê? A zero. Beleza? Então, agora eu vou fazer álgebra. 4 mais 6 e 10i. Certo? E 5 menos 3 mais 2. Igual a zero. Então, como que fica? Fica 10i. O 2 que está positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, meu I vai ficar como? Menos 2 dividido por 10. Então, a minha corrente deu menos 0,2 amperes. E aí vem aquela dúvida. Mas, professor, a minha corrente deu negativa? Isso aqui significa que o meu cálculo está errado? Não. Significa que o seu cálculo está certo. Então, o que acontece? Ao invés da corrente circular pelo circuito no modo horário, como ela foi colocada aqui, o sentido real dela é no sentido quê? Anti-horário. Certo? Então, o que acontece? Ela vai sair aqui de 3, vai passar pelo resistor de 6, vai passar pela tensão em 5, vai chegar no resistor de 4 e vai voltar aqui em 3 de novo. Todo mundo entendeu o que eu fiz? A simbologia vale o que está indicando a seta, né? Isso. Eu menos. Por exemplo, eu posso indicar o sentido da corrente. Perdão, eu posso indicar o sentido da corrente. Se ela deu negativa, o cálculo está certo. Só que se eu adotei o sentido horário, o negativo significa o quê? Que ela, no circuito mesmo, real, ela vai estar indicando no sentido o quê? Anti-horário. Beleza? Todo mundo compreendeu isso aqui? Isso. Sim. Se ela É der isso. positivo, ela tá horário. No Se ela sentido... der negativo, ela tá Não, anti-horário. não precisa. Não Se você precisa? falar assim, ó, eu quero que o meu circuito, a corrente venha para cá, por exemplo. Ela circule no sentido anti-horário.
Se o cálculo der positivo, significa o quê? Que a corrente está sentindo o quê? No sentido anti-horário do circuito, certo? Ela está fazendo esse sentido aqui, ó. Ela está fazendo esse sentido. Mas se essa corrente der negativa, ao invés de ser sentido anti-horário, ela vai fazer o quê? O sentido o quê? Horário. Certo? Ela estaria Se fazendo der positivo, né, professor? isso, se der positivo. Se der Então, positivo, é sentido horário. Se der negativo, anti-horário. isso. Beleza? Então, é sentido contrário ao que você adota. Quer ver? Eu vou fazer esse outro exemplo aqui para vocês. Aqui está falando que Mas tem só uma dúvida aqui, Pois não. professor. Toda demonstração de circuito igual essa que está desenhada aí, ela sempre vai ter essas setas indicando direita ou esquerda, para cima ou para baixo aí, certo? A corrente que você fala, né? A corrente que você fala? O Izinho aí, ó, I2, I1, Isso. nesse. Isso. Mas dependendo, você pode adotar. O negócio é o seguinte, Kirchhoff deixou essa lei para que você o quê? Tivesse a opção de adotar o sentido da corrente. Não precisa necessariamente seguir esse padrão aqui de corrente no sentido horário ou anti-horário. Você fica livre para adotar o que você quiser, beleza? Agora, diferentemente, isso aqui para a lei das malhas, né? Agora, a lei dos nós, que eu vou mostrar para vocês, vocês precisam adotar um sentido, que eu vou mostrar para vocês que a seta, ela tem variação de maior potencial com menor potencial, beleza? Eu vou mostrar isso mais adiante na lei dos nós, tá? Beleza? Beleza, porque o que fica meio confuso, não sei se os colegas aí também ficam da mesma forma, Sim. a aplicação dessa metodologia aí. Eu sei que é uma introdução e tal, mas na prática isso se aplica no dia a dia, no uso da gente. Por exemplo, isso aqui, você fala o sentido da corrente? Isso, o sentido da corrente e tal, beleza? Isso, porque é o seguinte, na prática, o que acontece? Você vai pegar mais ou menos aí mais para frente, lidar com motores elétricos, e dependendo do fluxo de corrente, certo? O fluxo de corrente, eu vou fazer aqui, ó. Fluxo de corrente, você vai ter um circuito que a gente vai mostrar mais à frente, que é circuitos RLC, em que você vai ter um indutor aqui, ó. Indutor, certo? E aqui ele está aterrado. E aqui é um indutor, que eu chamo de L. E aqui eu tenho uma resistência E. E aqui uma fonte de tensão, certo? Mais e menos. Dependendo do caminho que você escolher, o indutor ele é responsável por armazenar campo magnético no circuito, certo? Certo. Ele é responsável por armazenar campo magnético. E campo magnético, ele vem a partir do quê? Corrente elétrica. Certo? Correto. Então, se eu tenho aqui, nessa seta aqui de baixo, uma corrente I, certo? E ela está circulando no sentido que anti-horário aqui, eu vou gerar um campo magnético B aqui. Chama de B. Um campo magnético B nesse sentido. Dependendo do que você for trabalhar, como por exemplo um transformador, e que eu tenho outro indutor aqui, beleza? Eu tenho aqui um transformador, que eu tenho aqui um outro indutor. Dependendo do sentido da corrente que vier aqui gerar esse campo magnético, você pode fazer o quê? Que aqui não armazene também no secundário desse transformador, que é um outro circuito, nós temos o primário e o secundário, você pode fazer com que, se depender do sentido da corrente circulando nesse circuito aqui, do transformador, não ocorra o quê? Acúmulo de campo magnético nesse segundo aqui, que é o secundário, certo?
E aí você me pergunta, professor, onde que isso influencia? Isso influencia na retificação de corrente. Nós temos corrente do tipo contínua, certo? Em que o gráfico dela é dessa forma, em que eu tenho aqui o tempo em segundos, e aqui o gráfico dela corrente em amperes, certo? O I em amperes, é que é corrente contínua, que chega até o transformador através daqui, dependendo do fluxo, ou seja, do caminho que ela seguir, ela não pode ser retificada. O que é retificar? É você mudar esse comprimento de onda constante para uma corrente o quê? Alternada. E é que chega o quê? Nas nossas casas. Certo? Então, dependendo do fluxo ou do caminho da corrente que chega nesse circuito, pode interferir diretamente o quê? No comprimento de onda dessa corrente que chega na nossa casa. Do quê? Corrente alternada. Certo? Beleza? É por isso que, se tem um negativo aqui, significa o quê? Que o sentido que você adotou, ele é o quê? Contrário ao sentido da corrente o quê? Convencional, real, que ela está seguindo. Certo? Uhum. Beleza? Vamos nessa. Beleza? Eu sanei sua dúvida? Sim. Beleza. Então, pessoal, eu vou Qual apagar aqui. seria- Qual essa interferência? Como? Qual seria essa interferência? Essa interferência em que sentido? Que daria na Na onda? No comprimento de onda? É. Então, vou mostrar aqui. Boa pergunta, Ela viu? muda alternada, né? Sim, Então, qual seria essa interferência na alternada? certo. Se for na onda, ela vai mudar a frequência, né? Que a Sim. gente trabalha em Goiás é 60 Hz, não é isso? Isso. Tempo E em seria segundos. Amperes. Aqui em Goiás, nós trabalhamos, que nem você falou, 60 Hz, certo? Frequência de 60 Hz. O gráfico da minha corrente alternada, ele tem que vir assim, ó. Da melhor forma possível, certo? Com curvas mais suaves possível. Como que isso pode mudar? Vocês já ouviram falar dos harmônicos da corrente? Sim. Certo. Harmônicos. O que são harmônicos? Entre aspas, são as impurezas que vêm na corrente, certo? Essa corrente ela é produzida e pode vir do quê? As impurezas. Então, vou até pegar aqui de outra cor. Como que pode vir essas impurezas? Suponhamos que essa curva vermelha aqui é o meu ideal, certo? De corrente o quê? Alternada que chega em casa. Dependendo desses harmônicos, dependendo da frequência e também do fato da corrente ser produzida e ser retificada, esses harmônicos eles podem vir dessa forma aqui, ó. Ele não segue o padrão ideal. De quê? Da corrente que pode vir até os nossos lares. Se não for filtrado esse harmônico aqui em roxo, a fim de que essa curva se ajuste com a vermelha, eu posso ter o quê? Sobrecarga nos meus equipamentos dentro de casa. Por exemplo, nessa fase aqui, você concorda comigo? Que a amplitude dela aqui é maior do que a ideal? E se não for tratada, pode vir o quê? Uma sobrecarga, por exemplo, pode queimar uma televisão, um equipamento de som, ou qualquer equipamento elétrico dentro da residência? Dentro da residência? Esse Sim ou não? harmônico é a oscilação. Isso. São ditos como se fossem as impurezas que vêm a partir da corrente que é produzida
certo? E que variam de acordo com a frequência que é produzida também nas hidrelétricas, certo? E é por isso que eles precisam ser o quê? Entre aspas, tratados dentro do quê? Dentro das usinas hidrelétricas, para que venha o quê? Uma curva melhor possível, para o quê? Quando eu alimentar com corrente o meu equipamento, ele não tem o quê? Uma sobrecarga, certo? Professor, Pois não. professor, só pegando o raciocínio aí, eu não sei se o meu pensamento vai estar correto, mas assim, a hidrelétrica lá produz, tal, retifica, manda para a gente para tentar chegar o melhor possível aqui, né, dos harmônicos aí. Sim, Conectei a minha TV, por exemplo, na tomada. sim, A minha TV lá atrás, ela trabalha praticamente com as placas dela com corrente contínua, certo? certo. Circuito e tal, com corrente contínua. Então, ela tem uma fonte chaveada que vai fazer essa mesma retificação, não vai não? Vai Para também. transformar, além de retificar um pouco desses harmônicos, ela tem um limite, é claro, né? Você vê aí que a Sim, maioria das fontes aí, ela está trabalhando de 127, se eu não me engano, até 220, né? Ela é bivolt sim, automática e isso, aceita, se eu não estiver enganado, de 50 a 60 Hz, não é isso? Que isso, seria essa parte da frequência, não é isso? isso. Mas Então, aí, quando essa variação vem muito grande, ela ultrapassa essa capacidade da minha fonte de poder retificar essa energia e deixa passar isso para frente, gerando um curto-circuito para frente ou uma queima da própria fonte? Seria isso? sim, aí porque no caso, o que que acontece? Você sabe muito bem que o gráfico de corrente contínua é assim, certo? Que está Certo. sendo alimentado o seu circuito. Isso aqui é o gráfico ideal. Ele pode vir com uma pequena oscilação também. Porque Entendi. dentro da hidrelétrica, qual que é a fonte de energia da hidrelétrica? É o quê? A abertura das comportas, certo? E que vai ter jogar o fluxo de água para uma turbina que vai rotacionar, vai ter uma velocidade angular, certo? E que vai me dispor o quê? Uma frequência. Essa velocidade angular é 2 o quê? πf, certo? 2πf, certo? Beleza? Certo. Então, dependendo do... Se eu aumento muito a minha velocidade, eu estou aumentando o quê? A minha o quê? Frequência. E se eu diminuo o quê? A minha velocidade, eu diminuo o quê? A minha frequência, certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza. Então, essa frequência ela pode oscilar entre 60, 57, certo? Ela pode Uhum. vir com 55, 50 e por aí afora e vir a 60 também. Mas isso aqui, uma fração que de milissegundos ou de pequenos segundos. Coisa bem Entendi. pequena mesmo, certo? Então, Uhum. dependendo daquilo que for, se não for o que retificado, pode vir o que? A trazer o que? Sobrecarga para os seus equipamentos elétricos. Entendi. Beleza? É por isso que. Professor, Pois não, pode perguntar. mas depois da usina, o transformador ele também retifica E Sim, esses harmônicos de 60, magneticamente. 60, 57, sim, retifica. 50, onde que ele transforma a energia mecânica, né? Onde que Isso, ele, por ele ter o trabalho mecânico, onde que ele vai conseguir fazer a retificação ação. antes de chegar na fonte da sua televisão, da geladeira, correto? Certo, correto. E aí, como que a gente mostra isso na prática? Muito boa pergunta aí, viu? O que explica esse fato de retificar o transformador, esse processo de retificação, é a lei de Faraday. Lei de Faraday, certo? E diz o seguinte, que a força eletromotriz que entra num circuito retificador, ela é menos o número de espiras pela variação do fluxo magnético pelo tempo, certo? Então, o que que eu tenho no meu transformador? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui na minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Aqui no do Google mesmo, né? Não, tá na tela do que Ah, você é. estava escrevendo. Transformadores, desenho. Deixa eu ver aqui.
É pelo magnetismo, né, professor? Isso, justamente. Quem foi que falou? O Ender. Muito bem, Wender. Vocês estão vendo minha tela aqui agora? Sim. Beleza. Sim. Esse aqui, que eu estou apontando primeiro, é o meu circuito primário, certo? E esse aqui é o secundário. Através da circulação de corrente aqui, é que vai ter o quê? O processo de retificação. Então, eu tenho o quê? O primário e o secundário, certo? E agora eu vou voltar lá para o cálculo para mostrar para vocês como que acontece isso na prática. Estão vendo a minha tela aqui agora? Sim. Beleza. Então, em cada processo, em cada estágio, eu vou ter o quê? A partir dessa lei aqui, eu tenho uma DDP, ou uma força eletromotriz, que eu vou chamar de I1, que é no primário, que vai ser menos o número de espiras no primário, que eu vou chamar de N1, pelo fluxo magnético que vai circular por esse circuito, certo? Beleza. Eu tenho isso aqui no primário. Beleza, eu tenho isso aqui no primário. O secundário eu tenho que ter a mesma coisa também, porque eu tenho que retificar, ou seja, eu vou ter uma força eletromotriz que vai me dar o quê? Menos o número de espiras no secundário, e o fluxo que entra vai ter que ser o mesmo que sai. Fluxo magnético, porque o circuito tem que ser o quê? Fechado. Muito bem. JT. Então, se o meu fluxo aqui é igual, o que que eu faço? Eu vou trabalhar com essa equação aqui primeiro. Eu tenho a minha força, né? A minha força eletromotriz, ou minha tensão, e vou passar aqui, dividindo o meu número de espiras aqui embaixo. N1. E vou deixar aqui menos o fluxo magnético pelo fluxo do quê? Do tempo. Beleza. E vou fazer a mesma coisa aqui para o secundário. Você passou o N1 para o lado do E1 lá? Isso, dividindo. Aqui está multiplicando, certo? E ele passa o quê? Dividindo aqui, tá? Por que manteve o sinal negativo, então? Porque esse sinal aqui é o seguinte: quando você faz uma força eletromotriz num determinado equipamento que gera um campo magnético, essa força vai ser o quê? Contrária à força que você está aplicando. Ou seja, se você está indo na direção horária, o campo magnetomotriz ele tem a tendência de puxar o quê? Para trás. Ou seja, sempre trabalhando nessa perspectiva. É isso aqui que é o princípio de funcionamento de motores elétricos também. Certo? Entendi. Porque se fosse na expressão matemática mesmo, esse sinal aí não existiria aí, não. Não existiria. Porque é o seguinte, se eu tenho uma força eletromotriz que eu estou É alimentando. onde que a gente faz a confusão, porque às vezes, como a gente não sabe essa regra, a gente vai aplicar a equação em cima das regras da matemática que a gente aprendeu lá atrás e não sabe desses pequenos detalhes aí que a gente tem que manter esse sinal. Não, mas esse aqui é porque eu vou manter isso aqui porque eu vou chegar nesse ponto, tá? Aí o que? A minha força eletromotriz aqui, vou passar o meu número de espiras aqui dividindo e vou conservar meu fluxo magnético, no primário também, no secundário, perdão. Você concorda que esse fluxo aqui é igual a esse aqui? Uhum. Tá vendo que até o sinal também? Ok. Beleza? Então o que que vai virar? Vai virar o quê? Que a minha tensão no primário vai ser o quê? Dividido pela meu número de espiras no primário, pela minha tensão no secundário, pelo número de espiras no secundário. E aí que a gente chega àquela expressão do quê? Dos transformadores. Se aqui eu tenho uma igualdade, eu posso fazer o quê? Multiplicação cruzado, certo? Eu posso deixar a minha tensão no primário dividido, o quê? Passo o E2 aqui dividindo, tensão no secundário. E aqui o meu N1 passa aqui para cima no lugar do E2, Y2. Então fica aqui número de espiras no primário pelo número de espiras no secundário. Beleza. Cheguei na minha expressão da tensão, funcionamento de um transformador. Beleza. O que que isso aqui me mostra? Que
Se eu tenho uma maior o quê? Tensão no primário, para mim corrigir ela, eu tenho que aumentar o quê? O número de espiras no primário. São grandezas diretamente proporcionais. E se tiver que aumentar aqui no secundário também, professor, o que acontece? Eu tenho que aumentar o número de espiras no secundário. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Entendi. Beleza? O que acontece? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, para vocês verem como que funciona. Achei a lei de Faraday. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Para vocês verem o que acontece na prática. Estão vendo minha tela aí, pessoal? Fechou. Beleza. Sim, tá aberto. Aqui, ó. Eu tenho aqui um voltímetro e aqui as minhas linhas de campo do quê? Do meu ímã, ou seja, certo? E agora vocês vão ver o que acontece quando eu imprimo ela aqui para dentro, perto das espiras, certo? Olha o que acontece. A minha lâmpada o quê? Acende. E quanto mais eu estou indo para o quê? Para o centro da espira, estou passando. O que é assinala aqui? Positivo. Quanto mais eu afasto. E quanto mais eu aproximo, negativo. É por isso que é aquele sinal de menos. Entendeu? Quanto mais eu aproximo, mais vem o quê? A minha lâmpada acende e vem para menos volts, certo? Mas quanto mais eu afasto, fica positivo. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Ou quer que eu repita? Sim. Beleza? Então, vamos lá de Sei novo. que funciona tipo o potenciômetro. Não, potenciômetro, no caso, é um resistor que você alterna, dependendo do que você quiser, a resistência dele, tá? Aí tem um tripod, que também é por chave. Você pode regular ele por chave, mas aí, no caso, é resistência, tá? Aqui, no caso, é força eletromotriz, ó. Eu estou afastando, a lâmpada não está acendendo. Mas eu vou me aproximando. Ó o voltímetro lá. Quanto mais eu vou aproximando, ele vai dando o quê? Voltagem negativa. Voltagem negativa. E quanto mais eu vou afastando, agora estou afastando, tá dando o quê? Positivo. É por isso que tem aquele sinal de menos. Beleza? E gera um campo magnético. Isso, justamente. Um campo Aí magnético. Contrário à direção do que eu estou propondo. Se eu estou aproximando das espiras, olha só. Tá vindo o quê? Negativo. E a lâmpada está acendendo. Mas se eu agora afasto, o que acontece? Tá vendo o quê? A lâmpada está apagando e o meu voltímetro está dando o quê? Margem quê? Positiva. Beleza? É por isso daquele sinal negativo. Ele é o contrário de um sistema de geração. Justamente. Muito bem. Justamente. Porque o de geração, ele atrai, né? Isso. Esse aí tá repelindo. repelindo. Isso. É por isso que esse aqui é a equação do transformador. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim. Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, eu peço que vocês já peguem isso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu quero que depois vocês, como uma tarefa para mim, vocês venham aqui no YouTube e coloquem assim, ó, Leis de Kirchhoff me salva, tá? Aqui ele vai falar sobre a lei das malhas e a lei dos nós. Por quê? Eu quero que vocês já me adiantem e vejam esses 3 vídeos aqui, o 12, o 13 e o 14, porque na próxima aula eu vou trabalhar sobre as leis dos nós e nós vamos fazer o quê? Exercícios também, ok? Beleza. Beleza? Ok, pessoal. Vou parar a gravação.